bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Propósito, podcast de culturas e times fortes. Hoje eu estou com uma convidada super, hiper, mega especial, que eu admiro muito, né, que eu acompanho, acho que desde 2019, 2020, né, Mari? E a gente vai falar bastante sobre esse case, que para mim é um case, eu sou um baita admirador do trabalho dela, tá? Mas antes de eu apresentar ela, eu queria deixar alguns recados importantes aqui para você que nos segue nas nossas plataformas de streaming, né? Podcast, no Spotify, ou seja você que esteja assistindo aqui no YouTube, a gente aqui também, tá? Se você não segue a gente ainda, coloca no botãozinho aqui para seguir, tá? E aqui embaixo da tela, se você está assistindo a gente no YouTube, aqui embaixo da tela vai ter um QR Code, tá? Para você acessar e ganhar um presente nosso. E se você estiver assistindo diretamente pelo YouTube, pelo Spotify ou pelo podcast, no link desse episódio, o episódio número 12, tá? Que a gente vai contar a história de criação, de ascensão, né, e de construção de uma das plataforma de recrutamento e seleção, entre várias outras coisas agora mais, né, Mari, que eu quero saber um pouquinho de você, que da maior do Brasil, né? Então, Mari, seja muito bem-vinda. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho aí da tua história, quem é a Mari, né, para a gente começar esse papo, que eu estou muito ansioso, né, para essa conversa que a gente vai ter hoje. Seja muito bem-vinda, Mari, para você te receber aqui. Super obrigada, Gui, pelo convite. É recíproco essa admiração, né? Essa troca que a gente tem aí há alguns anos, né? Já trocando, e agora a gente ainda mais juntos, né? No mesmo mundo também. Sou admiradora bastante aí do seu trabalho. Parabéns aí por tudo. E vamos trocar, né? O Gui convidou para a gente poder trocar bem abertamente sobre tudo, então conta aqui comigo. Perfeito. Bom, sou a Mari, sou CEO e cofundadora da GUP, né? Somos uma empresa aí que vai fazer esse ano 9 anos no mercado. A gente começou lá em 2015, muito com uma visão, um sonho, um propósito de como que a gente poderia transformar a contratação no Brasil. Parece que não, mas 9 anos o mundo era muito diferente em recrutamento e seleção, né? Quando eu numa grande empresa, a gente contratava, eram pilhas de currículos em papel, literalmente, que a gente recebia na porta das fábricas, das empresas, e como que a gente fazia a contratação? Bancos de currículo, manual, físico, né? Papel, e como que a gente fazia? Às vezes, infelizmente, era muito na sorte. Era impossível manejar tudo, você fazer uma seleção super assertiva, justa. Então a GUP nasceu com esse propósito, como que a gente poderia transformar esse processo para que ele fosse mais justo, mais ágil, mais transparente. E a gente começou focados em recrutamento e seleção, né? Na sua fala você falou, puxa, já não sei mais o que a GUP está fazendo, já entrou em outros mercados. Eis que a gente ficou 4 anos, Gui, bem focados em recrutamento e seleção. Quando a gente comprou o nosso principal concorrente, que era a Kenobi na época, aí a gente se transformou como líderes do mercado, e foi quando a gente começou a expansão para o ecossistema. Então, hoje a GUP é um ecossistema de RH para o core de RH. Então, a gente tem todas as soluções ali que vão desde recrutamento e seleção, admissão, treinamento e desenvolvimento, clima, engajamento, e agora, recentemente, nesse ano, a gente lançou performance e desenvolvimento. Então, a gente está fazendo todo o core de RH, com base em tecnologia, que eu sou apaixonada, acredito que pode ajudar demais. Tecnologia não desumaniza o RH, pelo contrário, potencializa o RH, deixa a gente mais poderosos com dados, com agilidade, para a gente focar o nosso tempo nas coisas certas e não operacionais. Então, sou muito apaixonada por esse mundo de AI, de tech, voltado para pessoas. Que é o agora, né? Que é o agora. Que é o agora. Tu falou uma frase que eu gosto muito de falar também, que é assim, eu não sei como era feito o processo de contratação, talvez antes desses sistemas de tecnologias e inteligência artificial. Eu brinquei assim, Mari, sorte talvez fosse dos 10 primeiros currículos que o RH ele olhava. Exato. Porque depois que passa do 10º, parece que é piloto automático e quiçá, né, se for quando a pessoa está descansada. Imagina hoje um profissional de RH analisando o currículo do jeito antigo, de 5 horas da tarde, no momento que ele está cansado. Muito difícil. Passa a ser um processo seletivo, de fato, até injusto. Super. Né? Você tem que ter sorte, não é só competência e um currículo bom. Ainda mais, Gui, naquela época que não tinha padrão em currículo. Então tinha pessoa candidata que te mandava um currículo com 10 páginas. Né? Outra pessoa com uma página. E tinham pesquisas muito legais que a gente
olhou bastante nesse início, que falava que em menos de 5 segundos, você olhando o currículo, você já montava um preconceito do que era aquele candidato. Então, imagina o viés, né? Como acontecia. É muito viés. E a gente vai falar sobre isso. Legal. Eu vejo que você fala muito sobre esses viés e eu queria entrar mais no detalhe. Mas, Mari, me conta aí como é que é a GUP em números. Se a gente for falar hoje de big numbers, assim, legal, de GUP desde o começo, ou até os dados atuais que você tem aí. Quantidade de recrutamento que vocês já fizeram. Como é que é a GUP em números? Legal. Big numbers. A gente começou a GUP, então, com 4 fundadores, né, em 2015. E hoje a gente tem 700 pessoas no time. Uau. Então, um time que cresceu bastante. Fizemos nos 2 últimos anos 3 aquisições. Então, foi bem intenso aí, né, de entrada em novos mercados, novos produtos. Perfeito. Hoje, quando a gente olha em recrutamento e seleção, a cada 1 minuto a gente contrata pelo menos uma pessoa. No Brasil, a gente movimenta 20% da população economicamente ativa. E hoje a gente já foi responsável por mais de 3 milhões de contratações no país. Uau. Então, é um número assim um número bem arrepia, né? E falar nesse funil de contratação é um negócio duro, porque todos os meses na GUP entram 20 milhões de novas inscrições. 20 milhões de novas inscrições. Não são de novos currículos, são de inscrições. Inscrições. Tá? Inscrições para vagas. Exato. Inscrição é tipo candidatura, perfeito, né? Perfeito. E essas 20 milhões são originadas por 2 milhões de pessoas. Então, cada mês, 2 milhões de pessoas vão lá e se candidatam a 20 milhões, porque na média elas se candidatam a 10 vagas por mês. Mas para concorrer, Gui, a 100 mil vagas. Então, olha esse funil como é duro. São 2 milhões de pessoas para concorrer a 100 mil vagas. 100 mil vagas. 5% das pessoas vão receber o sim no final do processo. 95% vão receber o não. E esse número, quando a gente olha os números do CAGED, que é do governo, a correlação é a mesma, né? O funil é exatamente o mesmo. Então, é muito duro, porque a gente está falando de um país de altíssimo desemprego, mas não é só isso. Hoje em dia, a gente está vivendo numa era que eu acho que a gente pode super falar que tem tudo a ver com cultura, que a gente fica, em média, nas empresas 2 anos. Então, nesse funil não está somente as pessoas desempregadas, são as pessoas empregadas que estão também procurando. Né? Tem uma pesquisa que fala que 65% da média dos seus funcionários estão já procurando emprego. Então, olha aí, já tem gente querendo sair da sua empresa. Eu já vi uma estatística que fala assim, hoje, 85% das pessoas hoje no Brasil pensam em trocar de emprego. Não necessariamente quer dizer que já estão trocando, né? Mas que estão abertas a trocar de emprego. Olha aí. Aí eu já vi uma outra estatística que eu acho que reforça com o que você falou. Alguém aqui gostaria de trabalhar, sei lá, no Google? Aí um monte de gente levanta a mão. Mas alguém gostaria de trabalhar no Google 10 anos? Aí todo mundo baixa a mão. Ou seja, essa rotatividade está cada vez mais intensa, e aí eu acho que reforça muito do tema que a gente, né, vai trazer hoje, que é cultura organizacional. Eu vejo hoje, quando a gente fala de empresas com propósito, né, que é o nosso movimento que a gente lidera hoje no Brasil, Mari, é um movimento que não pensa só no curto prazo, é um movimento que pensa no longo prazo, é um movimento que não pensa resultado a qualquer custo. Porque o que a gente mais vê hoje são que rotatividade alta, as pessoas estão infelizes, desengajadas, improdutivas nos seus trabalhos. E a gente vê que, é difícil, é desafiador para a gente que é empresário, para quem é empresário que está assistindo a gente, quem é RH que está assistindo a gente, mas tem um jeito diferente da gente conseguir minimizar isso. Acho que nunca a gente vai conseguir resolver, né? Mas a gente vai conseguir minimizar quando eu começo a colocar um pouco mais de, trazer pessoas que se identificam com esse jeitão, né, e repelir talvez algumas outras pessoas que não se identificam, porque elas não vão ser felizes ali também. Eu acho que cultura é muito isso, né, não ficar em cima do muro, é ser um framework de tomada de decisão. E eu queria já emendar e começar esse tema aí contigo. GUP começou em 2015, 2015 para 2024, aí vamos fazer quase 10 anos. Como é que foi que tu se deu conta do tema cultura organizacional quando tu começou a trabalhar de maneira intencional isso dentro da GUP? Boa. Sem demagogia, desde o dia 1. Perfeito. Mas por quê? Incrível. Mas por quê? Porque eu venho de uma empresa
que tinha uma cultura muito forte. Eu trabalhei na Ambev antes de criar a GUP. Então, assim, se tem uma coisa que eu aprendi na Ambev, é que cultura é muito importante. Eu entrei no programa deles, que é o programa de trainee. Olha que interessante, né? No programa de trainee, a gente passa 9 meses, não sei como é que tá agora, na minha época, né? Passava 9 meses rotacionando todas as áreas. Depois, no final do programa, você ia lá para os Estados Unidos para aprender também sobre o global. E todas as áreas que a gente rotacionava, o líder que apresentava a área começava falando do quê? Cultura. Perfeito. Então, assim, aquilo mexeu comigo eu falei assim, gente, mas tem tanta estratégia, tanta coisa para as pessoas passarem, e é sempre cultura, cultura. Quando a gente foi conversar com o seu global lá nos Estados Unidos, o que ele falou com a gente? Cultura. E aí, quando eu fui para operação depois do programa, que aí eu fui para a área de RH, e durante 4 anos eu fiquei em fábricas, né? Então, fábrica a gente vê de tudo, né? E fábrica, por não ser um ambiente fechado, é super interessante para ver o impacto de cultura. É muito impressionante o impacto de todos os níveis, até o operador de máquina que está ali na linha de cerveja tem um impacto gigante na fábrica. E a primeira semana inteira de todo mundo, independente do nível, é para falar do quê? Cultura, 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 cultura. E então, assim, lá na Ambev, independente, né, se a cultura tem gente que gosta, tem gente que não gosta, independente, o frame, a cultura forte é um negócio muito exemplar, onde realmente repele as pessoas que não estão afim, que não gostam, e quem gosta, assim, a pessoa fica carreira, né, faz anos e anos de Ambev. Então, quando a gente começou a GUP, eu não tinha certeza exatamente quais seriam os valores, porque eu não estava fundando sozinho, eu estava fundando com mais 3 pessoas, né? Tinha que ser comum aquilo. Mas eu tinha certeza que a gente tinha que pôr no papel. Então, como é que foi esse começo? Assim, primeiro mês, Gui, a gente pegou uma folha sulfite tão simples quanto isso e falou assim, o que a gente acredita? O que é esse nosso jeitão que a gente acredita que a gente tem que pôr aqui para quando a gente for contratar a primeira pessoa, e vou te falar, a primeira pessoa da GUP que a gente contratou, hoje, no dia de hoje, porque a gente acabou de dar um presente para ela, completa 8 anos de GUP. Nossa, ela legal. entrou como analista 1 e hoje ela é vice-presidente da GUP. Uau. Então, assim, desde o dia 1, realmente a gente se preocupou em colocar no papel. E aí, eu acho que o que nos ajudou a tornar a GUP, assim, é que a gente tem uma empresa com um negócio, com uma cultura muito, muito forte, é que a gente acreditou numa cultura evolutiva. Então, a cultura que a gente criou naquele dia no papel não é exatamente a mesma cultura de hoje. Perfeito. Isso que eu acredito, assim. A cultura evolui. Que era isso que eu ia te perguntar. Eu já vi em algum momento você conversar e falar sobre isso nas suas redes sociais. E era exatamente isso que eu ia te perguntar. Me fala mais sobre isso. Tá. Como é que tu entende, qual é a interpretação que tu faz sobre a cultura evoluir? Eu ia te perguntar isso, eu ia te perguntar assim, Mari, a cultura muda ou a cultura evolui ao longo do caminho? Vou te dar um exemplo realmente que aconteceu com a gente. Então, eu saí de um lugar onde, por exemplo, tinha uma competição altíssima, vendas, por exemplo, era tudo ranking, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Ambev. Cultura faca na caveira, 100% focada eu acho em resultado. Super legal e eu acho que funciona muito pra lá. Funciona pra quem se identifica, né? Eu falo assim, cara, não existe cultura certa e errada. Nem boa e ruim. É ruim pra quem não se identifica. É errada pra quem não tá aderente com aquilo. Né? Então, assim, a gente naquele primeiro momento, Gui, a gente copiou isso, né? Falou assim, puxa, as primeiras pessoas que entrarem aqui de vendas ou devs, o que a gente vai fazer? É ranking, é premiação, é bottom pra colocar no crachá. Fomos super no estilo ali ambeviano. Mas a gente tava num negócio pequeno, começando, onde o ambiente de segurança precisava ser altíssimo, onde o nível de risco precisava ser altíssimo, onde a gente precisava fazer as pessoas serem extremamente audaciosas, criativas, e ficar com muito medo só olhando o ranking não ia dar certo. Então, isso demorou, essa ficha demorou para cair, né? Então, durante o primeiro ano, a gente ficou forçando esse nível de competição. E aí, teve um dado momento, quando a gente tinha umas 50 pessoas, que fez uma mudança de chave muito grande na gente, foi muito importante, onde a gente inseriu um valor que chama Juntos Somos Mais Fortes. Onde a gente trouxe o negócio da colaboração extrema para dentro da GUP, que não era assim. Quanto tempo depois? 1 ano depois. 1 ano depois, tá. 1 ano depois. E aí a gente foi e falou assim, aí eu lembro direitinho, a gente tinha umas 50 pessoas, a gente fez um team build, levou a turminha para fora, tal, não sei o quê. Falou assim, galera, foi isso que nos trouxe até aqui. Mas se a gente quer disruptar esse mercado e fazer isso, a gente vai precisar mudar o nosso valor, vai ter que mudar o jeito. Não existe camisa 10. E antes tinha um camisa 10, eu premiava o camisa 10 do mês. Aí eu falei assim, não existe mais camisa 10, porque a gente não vai fazer nada sozinho aqui. É o time.
Aí OKR, na época, a gente pôs só coletivo, né? Perfeito. E mudamos. Então, esse é um exemplo que, assim, a cultura também depende do nível de estágio que você tá. E aí, de lá para cá, tem alguns outros exemplos que a gente teve de cultura que foi evoluindo realmente. Por exemplo, a gente tem um valor hoje que chama geramos pertencimento. Eu não tinha esse valor no começo da Gup. Só que a gente ficou tão grande, aquisição, né, que a gente foi fazendo, foi trazendo novas pessoas. Pô, a gente tem um quê de diversidade altíssimo dentro da Gup. E aí a gente quis colocar esse valor, para já no recrutamento pegar a gente se identifica ou não. E se não identifica, tudo bem. Então são 2 exemplos de como você tem que estar atento às pessoas que entram, para ver, de repente, tem comportamento que tá fazendo mais sentido para você do que fazia antes. Perfeito. E você tem que observar nessa turminha nova que tá entrando e abrir a sua cabeça. Porque tem algumas falas assim, puxa, a cultura é a cultura do fundador. Super acredito nisso. Mas você tem que entender que, igual hoje, 700 pessoas. Puxa, o que de novo pode dar certo? Que era isso que eu ia te falar, assim. Aí, acho que estamos aqui para trocar. Boa. E se tiver opinião diferente, tá tudo bem, tá? Eu sempre parto do princípio assim, cara, a cultura é uma das únicas coisas que é indelegável pro dono da empresa. Concordo. Né? É uma das pouquíssimas, quiçá a única coisa que deveria ser top-down. O resto acho que dá pra gente construir de forma colaborativa. Mas aí tu trouxe o conceito de como, quando tu começou, vocês juntaram num sulfite ali um papel e criaram a cultura de vocês com base em algo que vocês acreditavam como os 4 sócios. Mas à medida que vocês foram evoluindo isso, não necessariamente quer dizer que são valores novos que vocês não tinham, são valores que vocês tinham também. Só não estavam priorizados. Só não estavam priorizados naquele momento. Porque eu falo assim, cara, a cultura ela vai mudar e ela pode evoluir. Eu também concordo muito nisso. Sendo que ela não pode evoluir para uma coisa que a gente como dono não é e não valoriza. Super. Né? Se você não acredita, não vai acontecer. Isso. Porque o grande jogo, e a gente fala muito para empresas que estão em rápido crescimento, mas porque assim, crescer é bom, mas não é gostosinho não, né? Crescer dói pra caramba. Demais. E é exatamente nesse momento de crescimento, tem estatística que fala que 70% parece das empresas que quebram no mundo são empresas que estão em rápido crescimento. Porque não tem como eu escalar um negócio sem gente. Quando eu começo a colocar um monte de gente para dentro errada, desalinhada, errada em relação à cultura da empresa, a gente vê que hoje, o que é que mais impede as empresas de crescerem? É gente. Né? E quando a gente olha para dentro de gente, tem muita relação com os problemas comportamentais. O problema das empresas não é técnico, é muito mais comportamento. Né? Deve ter as estatísticas que 91% dos desligamentos hoje no Brasil são causados por questões comportamentais. Né? Então, e era uma coisa que eu queria entender. Como é que foi esse processo de criação da cultura quando vocês juntaram os 4 sócios e chegaram? Foi um consenso entre vocês dos valores da companhia? Consenso dos valores 100% de vocês? é muito difícil, né, Gui? Ainda mais com 4, assim, fundadores. A gente sempre tem o consenso dos 80%. Os outros 20% a gente vê, puxa, aqui realmente tem sempre uma aposta, né? Assim, tem um processo, você falou assim, puxa, vamos explorar mais o processo de criação da cultura. Acho que a primeira parte é colocar no papel e todos os 4 têm que acreditar naquilo. Falar assim, puxa, se a gente trouxer pessoas que tenham esses 6, e não muitos valores também, porque não dá pra ter, né? Então assim, eu sempre acreditei, então, a gente sempre teve 6 e ficou no 6, né? Pô, quer colocar um novo? Então tira um, porque senão você não prioriza nada, né? E aí coloca o 6, todo mundo tem que acreditar. E aí que eu acho que começa a parte mais difícil, porque eu acho que pôr no papel é a parte mais fácil. Criar é fácil, né? É fácil. Planejar é fácil. Pôr na parede, pôr no site a sua cultura é a parte mais fácil. Qual que é a parte mais difícil? Fazer ela acontecer. E aí como que eu acredito? Tem que fazer acontecer em volta de todo o ciclo de gente. Então, o que é o ciclo de gente de uma empresa? Vai lá desde o recrutamento, onboarding, como que você faz avaliação de desempenho, como que você reconhece, como que você desliga, tudo. Perfeito. E a cultura tem que estar em tudo. Então, começando pelo recrutamento e seleção, puxa, a gente ainda não tinha na época, no começo, o nosso próprio ATS, que ele estava sendo desenvolvido. Então, como que a gente fazia? Pergunta situacional sobre cada valor da cultura. É isso aí. E aí, eu sempre acreditei num processo de entrevista estruturada, né? Então, puxa, de 1 a 5, quanto que você avalia para depois que a pessoa entrar, depois de 6 meses, você voltar e falar assim, realmente era isso, não era? E gerar aprendizado. Perfeito. Mas tem uma outra parte também que eu acho que é bem difícil, que é como que você atrela isso no dia a dia depois que a pessoa entrou.
E aí, como é que a gente fazia mesmo no comecinho? Onboarding. A gente gastava uma semana ali de onboard com a pessoa, falando por que a GUP existia, qual que era o propósito, qual que era a missão. Expertise lá da Ambev, tudo que você viu lá. Exato, a gente super pegou, poxa, um negócio que funciona, né? Vamos copiar. E aí a gente falava muito de cultura dando exemplo. Por que, por exemplo, a gente tinha um valor antes que chamava nervoso e nervosinho. Né? Então não queremos pessoas nervosinhas, a gente quer gente nervosa. E aí, poxa, tinha que explicar, não é tão óbvio quando você lê esse valor. E aí a gente explicar, por que a gente criou esse valor? Beleza. Aí depois, no dia a dia, o que você faz com uma pessoa que é nervosinha? E aí? E quando essa pessoa, o que aconteceu com a gente? Depois de 18 meses que a gente criou a GUP, nosso melhor vendedor que assim, nossa, vendia até melhor que eu e a Bruna. Essa pessoa desviou 2 valores da nossa cultura. E aí? É essa hora que a sua cultura é colocada à prova. Ainda mais uma empresa que era pequena, em que assim, um vendedor era super impactante. Só que é nessa hora que você dá recado, que você vai ter que desligar. Ou mesmo aquela pessoa que está indo super bem. É a decisão difícil. Né? Decisão difícil. Tem decisão que é fácil. A pessoa está alinhada com a cultura e entrega resultado. Pô, isso é mole, isso é fácil. Sim. A pessoa não entrega resultado e não está alinhada com a cultura. Tem que aí desligar. É mole também, é fácil, porque você vai desligar e tá tudo bem. Mas e quando a pessoa entrega muito resultado e está desalinhada com a cultura? Aí é uma decisão difícil. Na maioria das vezes, Mari, e é uma coisa que eu defendo e super valorizo isso que você trouxe, na maioria das vezes o que acontece com a maioria das empresas? Elas optam pelo resultado do curto prazo, que é a meta do mês, que é o resultado, que é o faturamento, em detrimento de um resultado de longo prazo, que é a cultura. Então, todo momento, e eu acho que isso é importante, todo momento da gente como líder, a gente tem a oportunidade de fortalecer ou de enfraquecer a nossa cultura. Sim. Toda decisão que a gente toma como líder. Então, o fato de eu não tomar a decisão de desligar, eu estou tomando uma decisão em relação à cultura também. Super. Você tem trade-offs. Tem trade-offs. E é a mesma coisa de reconhecer positivamente. Assim, uma coisa que a gente fez no começo, que eu acho que ajudou muito a fortalecer, foi atrelar o programa de sociedade, ainda mais no começo que você não tem dinheiro para trazer as pessoas com o salário competitivo, atrelar as pessoas para o SOP da empresa, que realmente tinham os valores da cultura. Então, a gente deixava claríssimo isso. Então, assim, vou premiar o Gui e vai virar sócio. Puxa, por quê? Aí a gente explicava, a gente montava até vídeo explicando os 6 valores, porque que o Guilherme tinha os 6 valores. Para virar uma inspiração. Não é só performance, é performance mais aderência aos valores. Mais aderência aos valores. E aí você coloca essa pessoa que é exemplo como inspiração. Para que as pessoas não fiquem só com medo de, puxa, se eu não tiver a cultura, eu sou mandada embora. Mas se eu tiver, pô, vou crescer, vou ganhar mérito, vou virar sócio, sócia. Então, como é que você cria incentivos para você, poxa, mostrar que assim, venha com a gente. Porque é uma ilusão a gente pensar que a gente vai contratar alguém com 100% dos valores da nossa cultura. É mais difícil. Mas não existe, né? Puxa, eu mesma, poxa, tem mês que eu não tô no 100%. Você tem que estar sempre ali se policiando. Então tem que ter incentivos atrelados a todos esses pontos de gente que a gente falou, do mérito, do treinamento. Como que você faz para impulsionar a cultura em tudo? Perfeito. Eu acho que uma pergunta boa, talvez pegando esse gancho, Mari, tem alguns valores que eu acho que no processo de seleção eles às vezes acabam sendo mais fortes do que outros para você trazer aquela pessoa, né? Por isso que tem uma régua lá, eu gosto de fazer de 1 a 5 lá em relação aos meus valores, vou vendo e depois faço essa reavaliação daquelas pessoas. Mas pegando esse teu gancho, depois que a pessoa entra, porque criar cultura é fácil, né? É o que a gente estava falando. Difícil é a gente fazer a manutenção dela. É igual a saúde da gente, é igual a relacionamento, é igual a família. Difícil é você fazer a manutenção daquele negócio, mas requer consistência, né? Requer disciplina. Como é que vocês trabalham lá dentro, depois que a pessoa entra, né? Principalmente olhando para rituais de fortalecimento de cultura? Legal. Vou complementar, talvez, fazer 2 perguntas ou 3 logo de uma vez, porque eu queria complementar no seguinte sentido. Principalmente no teu caso, que é uma empresa que está em rápido crescimento, saiu de 50, está com 700 e poucos funcionários. Né? Quanto maior o tamanho do time, mais complexo é da gente alinhar todo mundo na mesma página, na mesma cultura. Por isso que os rituais de manutenção de cultura são importantes, eu queria escutar isso. E colocar mais um tempero aqui no jogo, que é, tu fez 3 aquisições M&As nos últimos anos.
Como é que foi esse processo de fusão das culturas também em relação às pessoas e como tu consegue, com esses M&As, com essas fusões, garantir a tua cultura e continuar mantendo ela forte? Olha, acho que até 200 colaboradores teve suas complexidades, mas não foi tão difícil. Né? A gente conseguiu manter o pace porque estava tudo muito organizado, os rituais estavam na mão, né? A gente já teve uma conversa anterior, né, Gui? Perfeito. A gente falava de ritual, puxa, tava tudo... Naquela época era só recrutamento e seleção, né? A gente conversou. Então tava tudo super azeitadinho. Isso porque vocês tinham uma cultura home office. Tinha né? uma cultura 100% remoto nessa época, né? Até quantos funcionários vocês já estavam 100% home office? Quando a gente entrou na pandemia, em 2020, a gente estava com 120 pessoas. Tá. 2020 tinha 120 pessoas, aí era 100% presencial. Aí entrou 2020, a gente foi por 100% remoto. Então, de 2020 até 2023, que foi no passado que a gente inaugurou o nosso escritório, a gente saiu de 120 para umas 600. No 100% remoto. Com 3 aquisições. E aí que veio o desafio. Perfeito. Então, foi bem desafiador, assim. Quando a gente fala de aquisição, né, todo mundo fala assim, puxa, a gente tem que procurar empresas que tenham a nossa cultura, né? Com certeza, isso está no playbook, né? Então, acho que a gente, quando está procurando, a primeira coisa é entender o founder. Puxa, Perfeito. Será que tem alinhamento com o que a gente acredita? Como que a gente fez? A gente fez um assessment também com principais pessoas do time para entender se tinha realmente cultura. Porque às vezes o founder tem, mas o time não necessariamente, né? E quem vai ficar muito ali no dia a dia é o time, né? Então a gente fez isso também. E aí a gente foi aprendendo também com as aquisições. A nossa última foi melhor, mas o que a gente fez, assim, no geral, foi entender quem eram os key talents daquele negócio que a gente precisava conversar, entender realmente se tinha um alinhamento. E aí a gente chegou até, num M&A, fazer entrevista das pessoas que iam ficar. Pra gente, puxa, porque quando você traz o time, você não é tão criterioso na cultura, quando a gente tá falando na entrevista, e aí quando você faz M&A, como é que você vai fazer? É muito difícil, Perfeito. Né? Então a gente gastou até um tempo para fazer também esses processos de entrevista e ver quem quer ficar. Uma outra coisa que a gente fez foi, tô falando as coisas boas e vou falar os erros. Nem todo mundo se adapta nesse momento. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Nem tá todo tudo mundo, bem. Nem você vai ser feliz com aquela pessoa, nem aquela pessoa vai ser feliz trabalhando nessa nova cultura dentro da empresa. E beleza. Eu acho que é isso. O negócio da cultura é esse jogo limpo, né? E aí, quando a gente... os primeiros dias, assim, das 3 empresas que a gente trouxe, foi... Deixa eu te contar o que é a GUP. Vamos fazer. Aí a gente fez um onboarding estruturado para todas as pessoas. E a gente fala assim, gente, poxa, essa é a cultura da GUP. A gente quer vocês, mas vocês têm que querer também. Né? E você tem que jogar isso para esse time que tá entrando, para eles também verem assim, puxa, será que eu quero realmente? E saber, gente, que assim, sempre vai ter uns 10, 15% que é normal numa aquisição que não vai se adequar. E, de novo, tá tudo bem. E eu acho que aí, do lado de quem tá comprando, é o olhar super atento para esse processo ser fluido e identificar isso bem. Porque senão você vai ficar com uma turma ali que não é da sua cultura, que não vai querer se adaptar, porque às vezes você pode querer se adaptar, e aí aquilo vai atrapalhar muito o negócio. Então, tudo isso que eu tô contando a gente fez com os 3, né? Cada um nas suas complexidades. Por exemplo, um que eu achava que ia ser muito complexo, até que não foi, que foi do nosso concorrente. Nossa, como é que a gente... Era concorrente Brahma Antártica. Que foi a primeira. Que foi a Kenobi. A primeira aquisição. Kenobi. E aí a gente ficou com muito medo. Poxa, como é que vai ser, né? Porque, querendo ou não, quando você é concorrente, você fala mal, né? Um do outro. E aí? E, na verdade, foi muito fluido até. Porque o founder estava super comprado, ele ajudou muito, falou assim, gente, eu acredito na GUP. Puxa, eu sempre falei A, B e C para vocês, mas, poxa, por que eu decidi fazer esse movimento? E aí ele ajudou a todo mundo comprar também a história, e foi muito legal. Agora, o que eu acho que a gente não fez tão bem, tá? Que eu acho que é bom a gente compartilhar. Esse processo de avaliação de desempenho, ainda mais os primeiros depois de M&A, eu acho que são muito cruciais. Para a gente tentar pegar as nuances ali. E aí eu acho que eu teria feito diferente de colocar mais mescla de pessoas que eram antes da GUP e as pessoas novas que estavam entrando no processo de avaliação de comitê para nivelar barra. Porque na hora que você está avaliando o que é cultura, puxa, para uma pessoa que acabou de entrar, juntos são mais fortes, é A, para quem já está há muito tempo, é B. É B, perfeito. Então, as réguas foi onde eu aprendi que estavam desajustadas. A gente levou um tempinho para pegar isso, né? Então, pro próximo M&A já ajudou. É porque
o próprio valor, né? Ele dá margem para múltiplas interpretações. Poxa, né? super. Eu preciso saber desengravidar isso. A gente até dentro do nosso método, a gente, além do valor, a gente fala assim, como a gente vive esse valor e como a gente não vive. Isso, a gente deixa muito claro. Do e don'ts, exatamente. Total, a gente faz isso também. O que é e o que não é. Se você estiver andando por essa linha, é como se fossem os mandamentos e os pecados. Né? Legal. É meio que isso. Isso é muito bom. E a gente faz também lá, Gui, níveis, 4 níveis para todos os valores também. Porque tem nível, né? Sei lá, por exemplo, a gente tem um valor que chama gente que realiza. Tem o nível 4 de gente que realiza, tem o nível 1. E aí, qual que é o seu nível? Então, isso foi um aprendizado de como nivelar, né, barra para todo mundo. E aí, o que a gente, depois das 3 aquisições, o que a gente faz hoje para essa manutenção, né, dos rituais que você perguntou? A gente tem um que é o core, assim, que eu sou apaixonada, que chama Dia T, que é um dia que a gente para a empresa inteira a cada trimestre para entender o que deu certo e o que deu errado no último trimestre. Para onde a gente vai, porque assim, cultura, para mim tem que ter engajamento, as pessoas têm que acreditar na empresa, têm que estar atreladas ao propósito. Então você parar um momento para falar, puxa, deixa eu te compartilhar para onde a GUP vai, por que a GUP vai, e por que essas metas que você está recebendo dessa forma. Isso faz o negócio inteiro se comprometer com aquilo. Quando você entende contexto, gente, assim, é uma das grandes chaves sobre cultura. Liderança por contexto, né? E não por controle, né? Por contexto. Porque assim, ó, você, como um talento na empresa, que não é o founder, porque aí é outras motivações também, puxa, para você dar seu melhor, para você ser super criativo, super engajado, pô, querer ao máximo entregar aquilo, você tem que estar comprado com o negócio. Não adianta só ter os valores da cultura, você tem que acreditar que aquilo que você está fazendo tem um porquê. Então a gente investe muito nesse ritual do Dia T, aí traz gente de fora para trazer alguma coisa inspiracional também. Bacana. Conta todo o porquê do porquê a gente está indo, é super legal. E aí tem os rituais de dia a dia. Não necessariamente é só um momento de planejamento estratégico do trimestre, mas de inspiração é um momento também de voltar a vender o sonho, de voltar a vender a missão, a visão, a cultura. É um momento de cultura também. Cultura também, super. Perfeito. Porque ainda mais a gente que em 2 anos entrou em vários mercados novos, poxa, a gente tem que estar sempre explicando por quê. Esse ano a gente acabou de entrar no mercado de avaliação de desempenho. Por que a gente está entrando nesse mercado? Por que ele é importante? Por que a GUP vai fazer um negócio diferente aqui? As pessoas têm que entender e têm que comprar, né? E aí tem os rituais do dia a dia, né? Todos os one-on-ones, as mensais, assim. Algo que acho que a gente também aprendeu muito na Ambev, que é a importância desses rituais disciplinados. Né? Ritual que fica só no papel, gente, mais estraga do que ajuda. Porque aí você acaba com a sua credibilidade. Você fala assim, tem que fazer ou não, e você não faz, acabou. Né? E isso tem que começar de cima para baixo. Então, por exemplo, se o one-on-one é importante, a primeira que tem que fazer o one-on-one super bem e sou eu, né? Isso tem que cascatear para a empresa inteira. Então, eu amo o ritual porque dá o FUP, né? E algo que a gente faz e que tem ajudado bastante também, faz uns 3 anos, com todas as complexidades que a gente está vivendo, são comitês estratégicos. O que a gente faz? Cada semestre, a gente entende quais são no máximo, 5 principais gargalos, que se não acontecerem bem, a gente não chega onde a gente precisa no final do semestre. E geralmente esses 5 gargalos, eles são multifuncionais, não é específico do mar, é gargalo, é bucha. Né? Envolvem várias áreas. Várias áreas. E a gente monta um comitê, né? Então são no máximo 5, quinzenais, toda sexta-feira de manhã, onde a gente dá no máximo 15 pessoas ali, para a gente dar o FUP e montar toda a estratégia para desengargalando multifuncional. Putz, para mim ali é o comitê, o ápice da nossa cultura, porque a gente exerce os 6 valores e aí faz o gargalo acontecer, né? Então, são alguns aí pra gente que são bem importantes, além dos normais que acontecem dia a dia. Perfeito. E trazendo isso para a realidade dos times também, porque a gente vê assim, é mais fácil, eu brinco assim, hoje quando a gente fala de cultura, é difícil essa cultura ela descer, né? Normalmente tem aquelas cascatas de chocolate, né, da Copenhague e da Cacau Show, e nem toda empresa, o mesmo chocolate que eu provo lá em cima nos níveis mais altos é o mesmo chocolate que eu provo lá embaixo, né? São essências diferentes, são princípios, valores, comportamentos diferentes. Quando a gente vai olhar para isso, a gente vê que tem muita relação
com a média liderança, na maioria das vezes, que às vezes acaba travando. Né? Para a gente que é o dono, que é um founder, a gente às vezes está muito comprado com isso. Sendo que chega num nível, né, até eu ter 30, 40 pessoas, 50 pessoas, tá todo mundo muito ainda debaixo da minha asa, eu consigo ainda ter muito contato com todo mundo. Depois que eu vá para 200, 300, 500, 700, como vocês têm, esses rituais eles precisam começar a descer. Né? E aí, a última pergunta de cultura que eu queria te fazer é que eu acho que nem tudo são flores também. Mas quais são os grandes desafios atuais que vocês têm com o tamanho de empresa que vocês estão, com essas aquisições de cultura? Legal, boa. Pensando em conseguir ter uma uniformidade, que eu acho que é uma utopia a gente achar que vai ter uma uniformidade entre todos os níveis, né? Mas é muito mais fácil criar, difícil eu conseguir fazer a manutenção. Eu brinco que cultura, Mari, é igual a músculo. Se eu relaxar, eu enfraqueço. Se eu relaxar, eu engordo. Sim. Né? Então tem hora que eu tô com a cultura um pouco mais forte, tem hora que eu tô com a cultura um pouco mais enfraquecida. Tem hora que eu trabalho muito determinado valor que ele ganha um corpo dentro da empresa, mas aí eu deixei de trabalhar outro e aquele outro enfraqueceu um pouco. Como é que você consegue fazer esse equilíbrio, que nunca é estático, mas é um equilíbrio dinâmico? Eu acho que vou te dar 2 exemplos e para mim, para exemplificar também o como, né? Que é a importância dos dados nessa hora, Gui. Perfeito. Então, por exemplo, se a sua cultura tá boa ou tá ruim, como é que você pega? Como é que você responde isso? Muito difícil responder isso. Né? Não existe. É a pergunta do muito milhão. Difícil, pergunta do milhão. Mas tem alguns indícios. Então, vamos lá. O ano passado, né, metade do ano, primeiro semestre, a gente estava com um turnover de newcomers bem maior do que a gente estava acostumado a ter. O que é o turnover de newcomers? São as pessoas que entraram com menos de 6 meses, estavam saindo né, da empresa. E estava bem 50-50, entre voluntário e involuntário. E aquilo me chamou muito a atenção. Eu falei, o que está acontecendo? E aí eu falei, quero entender 5 porquês, relatório, por que isso está acontecendo. E aí a gente viu que a gente estava desligando, né, muito essas pessoas. Alguma coisa errada no recrutamento e seleção, né? Tem alguma coisa errada. E aí a gente começou também a correlacionar com a avaliação de desempenho. Puxa, essas novas pessoas estão entrando, como que tá a avaliação de desempenho delas? E a gente viu que a galera que estava com menos de 12 meses não estava tendo uma boa avaliação de desempenho. Então a gente realmente está com problema no recrutamento e seleção. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu quero agora participar de todas as entrevistas. E a GUP entrevista, a gente contrata por mês agora, entre novas cadeiras e rotativas, reposições, 50 pessoas. E eu participei das 50 durante 2 meses. Entrevistei 100 pessoas em 2 meses. Eu falei assim, eu quero todas. Aí eu bloqueei um dia da minha semana e falei assim, eu quero. Por quê? É porta de entrada, gente. Recrutamento, se você recrutou errado, você vai passar... Já era. Você vai passar... No mínimo 6 meses para descobrir que você recrutou errado. Aí você vai tentar desenvolver, gastar um puta dinheiro. Depois você vai ter que desligar. Assim, é um dinheiro gasto e esforço gigante. Então, não é o custo do desligamento, é o custo de outras coisas. Esforço de várias coisas. E às vezes, Mário, o custo do não crescimento. Você pega uma pessoa num cargo de liderança que vai abrir uma nova linha de receita, um novo produto, e essa pessoa entra, você passa 2, 3 meses para achar essa pessoa, mais 2, 3 meses para identificar que ela não tá, então, metade do ano foi embora. Já foi. Né? E o impacto que ela fez às outras pessoas, porque se ela está desalinhada, ela só não deixa de entregar a função, como ela impacta as outras também. Tem uma frase, tem uma máxima que fala assim, não existe gestão quando eu falho na contratação. Não existe treinamento e desenvolvimento quando eu falho no recrutamento. Então, não tem. Não tem. É igual a quando eu trago uma pessoa errada, eu não consigo consertar comportamentalmente falando. Né? Então esse é um exemplo. Técnica assim. se treina, agora comportamento. Vai tentar mudar o valor da pessoa do dia para a noite. É impossível. Exato. Né? Então assim, quando a gente pergunta assim, poxa, será que você tem um problema em recrutamento? Quais são os desafios? A primeira coisa é que você tem que olhar os dados. O que está acontecendo no seu negócio? E é bem provável, quando você faz... Eu desafio sempre quando eu converso com CEOs, assim, qual que é o seu maior problema? Eu falo assim, faz os seus 5 porquês. O seu 5º, com certeza, vai ter relacionado a pessoas. Ou você não tem a pessoa certa, ou você está com problema de comunicação, ou a pessoa não está performando. Tem alguma coisa ali. E isso tem a ver com cultura. Então, assim, no nosso caso, esse é um exemplo, que aí o que eu fiz foi, voltei para o recrutamento de seleção, falei assim, gente, quero entender, eu sou a última pessoa. Gui, eu comecei a reprovar 80% das pessoas. Eu falei, gente, o que aconteceu? E aí, como a gente teve vários M&As e aquela loucura de crescimento e tudo mais, a gente desestabilizou um processo que era muito bonitinho lá na GUP de entrevista baseada em cultura.
E aí tava chegando pra mim um perfil claramente desalinhado na cultura. Que era muito bom no hard skill, mas claramente desalinhado. E aí quando eu pegava assim, perguntava assim, pô, por que você quer vir pra GUP? E aquele porquê tava completamente desalinhado com o que eu acreditava, que a gente acreditava. Falei, gente, quem que tá fazendo esse processo? E aí a gente teve que fazer Comitê de Cultura. um mega turnaround no processo, porque a gente realmente, em todas as mudanças que a gente passou, a gente desestabilizou. E aí eu falei assim, ó, eu só vou sair quando começar a aprovar 90%. Aí pus a turma pra correr, né, pra arrumar tudo. Arrumou, saí do processo. Então, sobre onde estão os seus desafios de cultura, acho que a primeira resposta, assim, tem que olhar para os dados, entender se você tem um problema. Às vezes é de turnover, às vezes não é, às vezes é de desenvolvimento, às vezes é de inovação, e aí algum ajuste também sobre cultura ou sobre clima. A gente tem uma plataforma que é de clima e engajamento, que eu estava te falando, ela ajuda nesse aspecto também, porque ela mede diversos fatores, né, sobre o time. Então, desde senso de justiça, como que tá o líder, como que tá o engajamento, embaixadorismo, vários aspectos, né, daquela pessoa sobre a empresa, sobre o time. E aquilo também hoje para mim é um puto indício. Eu olho toda semana, porque é um pulso que as pessoas respondem toda semana. E é muito interessante. Acontece um negocinho na GUP, tem um impacto direto ali, na hora. E aí eu pego aquele dado e falo assim, gente, temos que fazer uma mexida aqui. Aí a gente vai, monta um planinho, faz uma mexida e desdobra. Então, dado, gente. Porque senão fica muito no feeling, ai, minha cultura não tá funcionando. Tem que estar sempre nos indicadores de gente. É muito intangível, né? É um ativo intangível que você tem que não necessariamente você consegue mensurar. Você mas não consegue mensurar diretamente, mas você consegue mensurar os impactos de forma indireta nisso, no engajamento, num pulso, numa rotatividade, e às vezes até no resultado financeiro. Super. Né? Erros, retrabalhos, faltas, absenteísmo. Exato, o que está acontecendo? E você vai ver que vai ter alguma coisa relacionada ao comportamento. Ô Mari, eu tava me lembrando agora, e eu acho que tem muito envolvimento, inclusive com o que vocês resolvem e solucionam dentro lá da GUP. Mas quando a gente para olhar hoje, eu converso muito com empresários, acho que você também, e aí 9 a cada 10 empresários que chegam para mim e falam assim, pô Guilherme, mas tá muito difícil encontrar gente boa, cara. Tá muito difícil encontrar bom profissional. A gente vai, treina, contrata, treina e ele vai lá e sai. E aí eu queria te ouvir, mas eu gosto de sempre tratar, quando eu escuto isso, né? A primeira pergunta que eu faço, beleza, tá, mas quão boa é a tua empresa para atrair gente boa? Quão sexy, quão atraente é a tua empresa para atrair gente boa? Porque gente boa gosta de trabalhar em empresa boa. É isso. Gente boa gosta de trabalhar com um líder bom. Gente boa não gosta de trabalhar em empresa ruim, empresa que não cresce, empresa que não se desenvolve. Né? E aí, olhando para a GUP com os clientes que vocês têm, quais são esses desafios que na maioria das vezes vocês estão entendendo e estão vendo que as empresas hoje no Brasil, seja pequenas, médias e grandes, têm no momento da contratação? Porque às vezes, que eu acho que não sei se é isso que eu vou escutar, mas não necessariamente às vezes o problema está na contratação. Tem uma fase antes, que é a atração. Né? Então tem gente que não está conseguindo nem atrair gente boa. Ou às vezes consegue atrair, mas tem um processo tão lento, burocrático, tão ruim, que aí as pessoas desengajam no meio do caminho. Então, fala mais sobre isso. Tá. Como que vocês veem, talvez não o exemplo da GUP, mas como que vocês veem os clientes da GUP, e eu tô falando assim, das empresas no Brasil, porque boa parte das empresas no Brasil são clientes de vocês também hoje. Então. Se a gente fala assim das maiores empresas do país, com mais de 5 mil funcionários, a gente tem 45% do mercado. Que legal. Então, assim, aí a gente começou a fazer vários relatórios nesse sentido, Gui, de o que a gente está aprendendo com esses maiores empregadores do país para divulgar para o mercado. Então, a gente tem até soltado alguns relatórios em relação a isso, e eu trazer um aprendizado que a gente teve, que, assim, as empresas melhor fazem conseguir, né, trazer gente boa, né, no tempo, porque não é só trazer gente boa, tem que ser no tempo correto também. Perfeito. No tempo correto, tem um tripézinho, né? O que é esse tripézinho? Tecnologia, processo e proposta. Tecnologia, processo e proposta. Vamos começar por proposta, né? Que geralmente é o que a gente deixa um pouco mais de lado. Proposta envolve por que essa pessoa vai trabalhar com você. Envolve isso que você falou do quão sexy é essa marca empregadora, mas o que é o EVP? Qual que é, né, a proposta de valor para esse funcionário? Esse EVP
na maior parte das empresas, não está bem definido. Que assim, o que é de único, já que as melhores pessoas do mercado estão sendo disputadas por todas as empresas. Então, por que ela vai trabalhar com você? Se não é a gente que escolhe gente boa, a gente boa que escolhe trabalhar na nossa empresa. A gente tem esse dado. Hoje, lembra que uma pessoa está inscrita em 10 processos. Pô, uma pessoa boa, ela tem uma taxa aí de 60% de aceitação. Ela vai poder escolher onde que ela vai trabalhar. Então, você tem que saber responder como líder ou como dono da empresa, por que eu sou top para ela trabalhar comigo. Isso aí. E aí o EVP tem várias metodologias, mas ela tenta responder de qual que é a sua proposta de valor. Perfeito. Que vai ser um círculo entre o benefício, que é o que a gente acaba sempre pensando que é ele, né? Que é o salário, que é super importante, tem que estar competitivo, mas é uma parcela. Que outras coisas você oferece? Por exemplo, na GUP a gente tem certinho. Mas são os salários não financeiros não também. Financeiros. Eu vejo muita gente vendendo a vaga. Ou dando a vaga, mas não é isso que o gente boa quer. É vender a empresa, vender a cultura, vender o sonho, né? Vender algo a mais, né? Um ambiente de trabalho. Por que ali a pessoa, vai de repente conseguir montar uma carreira muito mais legal? Tem que saber responder essas coisas. E no processo seletivo é uma via de mão dupla. A gente entrevista, a gente vende. A gente entrevista, a gente vende. O processo de vender para aquela pessoa candidata tem que estar o tempo inteiro em todas as etapas. Você percebeu que ela está com tendência de entrar, que ainda vai passar por algumas entrevistas, você já tem que começar a vender aquela vaga. Porque senão ela vai receber uma outra mais atrativa antes, ela vai já desistir do seu processo. Contratação acho que é igual ao processo de venda hoje, né? É muito. É muito. Atração e contratação é igualzinho à venda. E eu super acredito nisso. Então, assim, a primeira parte é proposta, todo esse conjunto de EVP. A segunda parte é tecnologia, que, né, sou suspeita, mas senão você não fica competitivo. Por exemplo, sem tecnologia, como é que você vai achar aquela pessoa que já está em Manaus? Né? Como é que você vai achar no Brasil inteiro? Como é que você vai fazer um processo online não friccionado para que a pessoa boa não desista do processo? Então, tecnologia. E o terceiro é processo, porque você pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas se você colocar 20 etapas, não vai dar certo. Se você não der feedback... Como está a experiência do candidato? Tem que pensar nisso, porque a gente também tem pesquisas que mostram que uma pessoa boa, quando ela tem uma experiência ruim no processo seletivo, ela vai impactar outras 4 pessoas. Porque ela tem amigos, ela vai contar que aquele processo não foi legal. Então, tem que se preocupar mesmo com quem não passou. E aí, o processo ele é super, super importante. E aqui eu queria deixar um negócio que a gente se preocupa muito com marketing vendas, o funil, ele ser super racional, ele ter todos os triggers para o lead não sair do nosso funil. Tem que pensar nisso no processo seletivo. Por exemplo, se você... É o funil de contratação. Funil de contratação. Vou dar um exemplo. Poxa, quem é aqui que pensa, por exemplo, você tem um turnover de 30% ao ano? Poxa, se você tem um turnover de 30% ao ano, você precisa abrir a vaga para você começar a trabalhar a vaga. Você já sabe mais ou menos quantas pessoas você contrata por mês, quantas você já tem que entrevistar, já monta o seu funilzinho. E quantos você tem que engajar no começo do processo. Então, processo também é super importante. Então, eu acho que eu respondi de 3 formas, mas é porque é complexo atrair gente boa. E é isso, as pessoas mais competitivas estão fazendo isso muito bem. Eu acho que eu vi, não sei se foi algum lugar, a Bruna lá falou que até as etapas que você vai colocando dentro do processo, ela vai aumentando muito a quantidade de dias também. Né? Super. Então tem tudo isso. A gente até mostra na plataforma, tem um termômetro que a gente mostra. Se você colocar mais de X etapas, aí aparece um bonequinho triste e fala, ó, seu engajamento vai cair para tanto. A experiência já sabe. Daquele candidato vai cair. Ô Mari, quais são os dados que vocês têm aí de maiores problemas ou de oportunidades em relação à contratação no Brasil? Contratação no Brasil? De dados macro, assim, de pesquisas que vocês puxaram eu posso deixar depois aqui no link do podcast um relatório que ele é bem recente, chama Relatório de Empregabilidade. São umas 100 páginas com 500 mil dados. Perfeito. Que, assim, dá para saber onde que a contratação tá mais difícil, onde não tá, onde são os principais gargalos. A gente tem uma área hoje na GUP que chama People Science, que faz isso. Dados, relatórios. Mas o que a gente tem visto é algo que a gente está vivendo assim, no processo de contratação, é que tem muita gente na pirâmide de desemprego que está parada.
está muito tempo desempregada, né? E tem uma pequena parcela dessa pirâmide que está procurando emprego que está super requisitada no mercado, que os salários estão inflacionados, que está um grande rouba-monte entre as empresas. Então, qual que é o maior desafio na nossa visão, assim, do país como um todo? É como é que a gente qualifica essa parte de baixo para essas pessoas ficarem mais competitivas, para elas conseguirem subir e serem mais competitivas aqui. Perfeito. Hoje, para você ter uma ideia, a gente trabalha com vagas operacionais. Os principais varejistas do Brasil são os nossos clientes. Então, pega uma vaga, por exemplo, atendente de supermercado, que é uma vaga bem operacional. É muito triste, Gui. Tem vaga que tem, assim, 20 mil inscritos para uma vaga. E, às vezes, não consegue fechar. Não consegue fechar essa vaga. Porque não acha o mínimo de qualificação profissional. Então, e aí que a gente tem visto, assim, poxa, como é que a gente faz essa roda, né, girar, aumentar a empregabilidade. Aumentar a empregabilidade. E tem empresas que estão começando a fazer um negócio que eu acho que vai ser o futuro. Que é, como é que eu levo mais educação para o meu funil de recrutamento? As pessoas partem de lugares diferentes. E às vezes aquela pessoa que tem menos conhecimento, o A, do que o B, mas ela tem muito mais gana, muito mais resiliência, Pô, às vezes você coloca um pouquinho mais de ferramenta nela, essa pessoa vai voar. Será que você não consegue levar um pouquinho mais de qualificação para o seu processo seletivo, treinamento, que aí você dá os mesmos insumos para você apurar de uma forma mais justa? E aí esse tempo que a pessoa permanece na empresa, esse funcionário, é muito maior, que ela vai agarrar essa oportunidade. Que era aí onde eu queria entrar. Assim, eu acho que aí é um achismo meu, eu acho que não tenho dados suficientes para dizer, mas pela experiência que eu vejo o seguinte: as empresas no Brasil, e eu queria ouvir tua opinião, ainda contratam muito, na minha opinião, do jeito antigo. Da época que talvez nossos pais, os nossos avós contratavam, que era da maneira... pelo currículo, maneira tradicional. Sim. Contratar baseados em currículo, sendo que 90% são desligados pelo comportamento. Então, quando a gente tem um mínimo de discernimento, ora, por que eu não contrato então pelo comportamento? Né? Que aí é onde entra, talvez, boa parte disso. Pô, tem muita gente que está desempregada hoje, talvez que esteja numa situação há muito tempo sem emprego, mas que se fosse... E quando a gente olha a maioria dos empregos e das vagas hoje no Brasil, não necessariamente requerem um nível de complexidade intelectual técnico muito alto, a ponto dessas pessoas conseguirem se adequar rapidamente, com o mínimo de treinamento. Mas elas acabam sendo demitidas pelo comportamento. Sim. Então, em muitas vagas, e aí por isso que o tema de cultura ainda é um mato muito alto, ainda existe uma demanda muito reprimida. Sim. Se as empresas hoje começassem a virar e começar a olhar mais para comportamento, né, eu acho que muitas dessas vagas também poderiam ser adaptadas. Porque eu brinco assim, não brinco não, né? Porque não é uma brincadeira, mas técnica se treina, cara. Bota uma pessoa do lado de uma mais sênior, em um mês aquela pessoa tá expert, tá sabendo. Agora, comportamento tudo muda. Sim. E aí eu tô perdendo, tem muitas empresas e muitos recrutadores que estão perdendo a oportunidade de trazer as pessoas certas por estarem olhando com os olhos e a ótica, o óculos, da maneira errada, que é o jeito antigo, só pelo currículo, sem olhar para viés comportamental, viés de fit cultural. O que é que tu acha? Mas você falou algo muito importante aqui, que é o treinamento. Então, assim, isso demanda uma postura de nós do setor privado, da gente entender que para essa lógica toda fechar, eu ter essa pessoa incrível, que tem a minha cultura, que vai ficar comigo, que tem garra, que vai se reinventar, mas você vai precisar de um boost ali de mais recurso meu de treinamento, que eu vou ter que investir mais, né? A gente tem pesquisas também que mostram que o engajamento e o ELTV, o que é o ELTV? É o tempo que o quanto que esse funcionário agrega na sua empresa ao longo do tempo. Então, isso aumenta muito quando você começa a investir no desenvolvimento. Porque a pessoa fala assim, puxa, eles estão investindo na minha carreira, tem um quê de gratidão aí, você quer retornar isso de alguma forma. Então, aquela ilusão de antigamente, vou contratar alguém 100% pronto, e né, hoje em dia não existe mais. Por quê? Pós-pandemia, ficou ainda mais crítico. Teve um reskilling no mundo, onde, vamos pegar uma vaga básica, analista de marketing,
com certeza o job description, a descrição dessa vaga, que era um analista de marketing antes da pandemia e depois da pandemia, mudou completamente. E se você acha que você vai achar essa pessoa que sabe SEO no mundo de hoje, com todas as mudanças do Google dos últimos 2 anos, pronto no mercado, não vai, porque nem a faculdade atualizou o currículo, né? Então, a empresa vai ter que investir, né? É muito por isso também que a gente acabou entrando nesse mercado de educação, porque essa crença que, assim, o recrutamento, ele vai precisar de educação para fechar essa conta. Eu acho que, assim, e inclusive, se a gente for pensar de uma maneira de responsabilidade social, qual o papel do líder? É fazer com que as pessoas saiam melhores do que quando elas entraram. Sim. E qual o papel da empresa? É também fazer com que as pessoas saiam melhores do que elas entraram. Super. Eu brinco assim, que toda empresa, independentemente do seu segmento, Mari, também deveria ser uma empresa de educação. Porque, vamos lá, gente boa gosta de trabalhar em empresa que cresce, que ele se desenvolve. Sim, que ele aprende. Que ele aprende, que ele está sendo desafiado, óbvio que ele tem todos os outros atributos ali, né, de um modo geral. Mas se ele não sentir que ele está se desenvolvendo, sim, quantas vezes a gente não já ouviu pessoas que saíram da empresa, eu acho que não tinha mais desafio, não estava crescendo, sim, não estava fazendo a mesma coisa, né? Então, acho que vai muito de encontro com o que você fala. Super. Né? Eu acho que tem o conhecimento no mundo, ele está dobrando a cada ano, e as tecnologias estão cada vez entrando mais na vida da gente, já é uma realidade, e essa tecnologia ela muda a cada dia. Cada dia. Então eu tenho que ter um ser humano que tem esse processo de reciclagem, e as organizações precisam ajudar isso. Exato. Né? É a via de mão dupla, assim. Poxa, eu quero ter o melhor talento e quero manter o melhor talento. Então você vai ter que continuar investindo nesse talento, né? Para ter essa via de mão dupla. Porque senão essa conta, como um todo, ela não fecha, né? Sem dúvida. Mari, estamos chegando no final. Acho que assim, eu queria passar mais umas 3 horas conversando contigo. Acho que a gente tem muita coisa bacana para falar. Mas se a gente fosse olhar para todo esse cenário, né, que você construiu desde 2015 para cá, e toda essa ascensão que, assim, publicamente aqui quero te reconhecer e te dar os parabéns. Não só você, eu acho que tem todo um time ali atrás que tem que ser reconhecido também, que eu sou fãzaço aí da marca. Então, parabéns pelo que vocês estão construindo. Mas é uma pergunta que eu gosto sempre de fazer, que é o seguinte: quais são os ganhos financeiros ou não financeiros que você atribui hoje à cultura organizacional da GUP para chegar onde ela chegou? Assim, financeiras para mim é o mais simples, é o mais claro, né? Se a gente não tivesse uma cultura forte, clara, a gente não teria contratado as pessoas que a gente contratou, que fez chegar onde a gente chegou. Tão simples quanto isso, assim. A cultura, ela impacta em você realmente acertar esse perfil que vai fazer você dar os passos nas suas metas. Hoje, por exemplo, eu acredito muito numa cultura também de diversidade. Na GUP a gente tem, por exemplo, mulheres, mais de 50% em todos os níveis. Até C-level, né? Então, nossa CTO é uma mulher, nossa CEO é uma mulher, nossa CHRO é uma mulher. Então, eu acredito muito em diversidade. Perfeito. E tem vários dados que mostram que os resultados em produtividade, em EBITDA, são muito maiores, né? Quando você tem um time muito mais diverso. Então, esse é um exemplo, né, de cultura. Outro valor, por exemplo, que a gente tem, que é o gente que realiza, né, que, poxa, você entregar o que você promete, né? Poxa, o que eu vou fazer para entregar aquela meta? Poxa, se a gente não buscasse ao máximo esse perfil, incentivar esse perfil, a gente não teria os resultados financeiros que a gente tem hoje. Então, a importância, né, desse impacto, para mim, ela é muito, muito clara. O não financeiro, aí eu falo mais de legado, Gui. Assim, qual que é o legado que você quer deixar no mundo? Qual que é o tipo de cultura que você acredita que vai não só potencializar todo o negócio, mas vai transformar as pessoas em pessoas melhores, cidadãos melhores. Pode ser um pouco de utopia, assim, da minha parte, mas eu sempre me preocupei muito com isso. A gente tomou algumas decisões na GUP que um dia eu ainda vou saber se foram certas ou erradas, mas que são decisões, né? Por exemplo, a gente tem uma Short Friday, né? Perfeito. Então, depois de tal horário, numa sexta-feira, faz parte da cultura, nossa Short Friday. Talvez, poxa, isso tem certo um impacto financeiro, mas eu super acredito, e tem pesquisas que mostram, né, que isso também traz outros benefícios para a qualidade de vida, para a concessão de sociedade e tudo mais. Vou te dar um outro que
num determinado momento, você pode falar assim, puxa, tem um impacto financeiro, às vezes pode ser negativo, mas isso tem um impacto na sociedade gigante, que é licença paternidade. Né? Licença paternidade, poxa, você como uma empresa cidadã, você tem que dar 2 semanas. Na GUP a gente equiparou, junto com as mulheres. Legal. Pô, isso tem um puto impacto financeiro, né? E aí agora a gente está fazendo alguns ajustes para ser de acordo com o tempo de casa. Então, pessoas que já têm mais tempo de casa pode conseguir mais. Pô, ninguém do mercado tem isso. Isso é muito legal. Então, acho que a cultura também traduz sobre crenças. São os mimos que você tem, que mais uma vez não tem certo e errado. Talvez você até tenha perdas financeiras, mas está tudo bem, é aquilo que você acredita. Eu acho que você está fazendo um outro bem. Eu acho que talvez nem tudo se olha só pelo lado financeiro, né? Tem muitas coisas que são não financeiras também, mas que fazem muito sentido. E que são os trade-offs, né, que você faz, por exemplo. Puxa, de um lado você pode ter uma cultura que incentiva, sei lá, 24 horas de trabalho, mas isso pode trazer mais resultado financeiro, mas de outro você vai ter, puxa, mais daqui médio prazo, rotatividade, burnout, tem vida útil, claramente. Então, assim, o quanto que a sua cultura traduz o que você realmente acredita, e essas coisas que podem, tipo, ter algum possível impacto ali financeiro, mas traz mais engajamento, mais inovação, mais produtividade, faz o negócio rodar muito melhor, né? Então, para mim, assim, o não financeiro é realmente sobre esse legado de como que você quer criar uma empresa que seja exemplo para outras empresas, sabe? Perfeito, perfeito. Eu acho que no fundo é a gente, como empreendedor e como empresário, é muito, às vezes, exercício de visão, de proposta, é muito de fé, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, se isso vai se concretizar ou não, mas é a gente que está construindo e vê que aquilo ali faz bem também para a gente e que vê que faz bem para as outras pessoas. E que está alinhado com os interesses de todos os stakeholders. Com o que a gente quer também com os stakeholders, com os investidores e tudo mais, está tudo bem. Né? E acreditar nisso e seguir. Super. Não necessariamente vai ter dado, a gente vai conseguir mensurar isso. Exato. É igual quando a gente fala assim, olha, quando eu entrevisto as pessoas, né, eu sempre pergunto assim, você realmente gosta de bater meta? Porque, assim, é difícil pra caramba, é pressão. Você tem que gostar muito pra entrar na GUP, porque, assim, você vai ser pressionada a bater meta. Tem certeza? Aí, é legal. E, assim, eu já tive várias pessoas no meio da entrevista, que eu sou muito transparente. Eu falo na entrevista, olha, isso daqui, eu acho que não tá legal. Então, eu falo. E já teve vários momentos que a pessoa falou assim, puxa, Mari, eu acho que não faz sentido. Eu falei, pô, que legal. Pô, que bom que a gente viu isso identificou agora. Aqui. Exato, então é isso, né? Eu acho que todo mundo só vende a parte boa, né? Exatamente. Não vende a parte ruim. Não vende eu adoro vender a parte ruim. Eu gosto também. Eu brinco que lá na empresa a gente tem um funil de contratação, eu chamo ele de funil de contratação pede para sair. Sabe o BOP, pede para sair? A gente vai criando algumas coisas e dentro do processo tem uma etapa que é só para falar sobre as coisas ruins, sobre as coisas que não são boas, que não é mil maravilhas. Pô, o candidato nem perde o tempo, e aí, né? tu topa? Entendeu? É e aí ótimo. tá tudo certo. Mari, assim, estamos chegando ao fim, né? 1 hora de papo aqui já. Acho que, putz, eu tô com minha filhinha aqui, mas eu teria mais umas 10 perguntas para te fazer, mas vamos deixar para uma próxima. Né? Foi um baita prazer tá escutando um pouquinho mais dessa história, que eu já conheço, mas estou conhecendo ainda mais a fundo. Só tenho que te agradecer e te reconhecer mais uma vez aí por isso. E eu queria que você deixasse essa mensagem final, né, para empresários, líderes de RH, líderes que estão com empresas em rápido crescimento e que estão com o objetivo de criar culturas e times fortes, que é o nome desse podcast. Se fosse pensar em uma única lição, uma mensagem final que você gostaria de deixar para essas empresas que estão em rápido crescimento, estão com dificuldade em criar culturas e times fortes, o que é que você deixaria? Deixaria que tudo são pessoas, né? Se tudo envolve pessoas. Poxa, você vai fechar um cliente, é pessoa. Você vai fechar um M&A, você está falando de pessoa. Tudo é pessoa. E ainda quando a gente olha, eu queria deixar para todos os empresários que estão ouvindo a gente, o desafio de priorização da nossa agenda. Queria desafiar todo mundo que está ouvindo a gente aqui, olhar a própria agenda, né? Que sempre agora, pós-pandemia, está sempre organizadinha, né? Que a gente direcionado na agenda online ali. Quantos % da sua agenda está sendo direcionada ao que a gente falou aqui, né, Gui? Perfeito. De, independente se você tem uma vaga ou não que o RH colocou no seu Outlook, no seu Gmail, quantos % da sua agenda você está dedicado a conversar com pessoas, a almoçar com pessoas extraordinárias
que não necessariamente você tem a vaga, mas um dia você quer trazer que vai mudar o seu negócio? Quantos por cento do seu tempo você está pensando sobre como que eu fortaleço minha cultura? Quantos por cento do seu tempo você está falando, caramba, como que eu crio aqui a empresa, aquela empresa única que a gente falou de EVP, para todo mundo querer trabalhar aqui? E assim, tem coisas que o RH, eu sou apaixonada por essa área, vai te ajudar. Mas tem coisas que é de estratégia. Nós, CEOs... Só a gente faz. Poxa, a gente não está sempre pensando qual que é o melhor M&A. O time financeiro vai me suportar, vai me dar uma lista, vai me dar uma priorização, vai me dar todos os números. Mas no final, qual é nosso? Né? O raciocínio ali, tipo, puxa, se faz sentido ou não é nosso. E sobre gente, ainda vejo que tem muita oportunidade para a gente tomar esse papel como CEOs, líderes. Então, a gente se delarga e terceiriza essa responsabilidade para o RH. Exato. Mas o RH, ele é um baita... como é que eu posso falar? Ele dá apoio à cultura, ele dá apoio à contratação. Mas quem deveria contratar é o líder. Exatamente, quem deveria montar a cultura e ser o embaixador e o guardião é o dono. Né? Super. Tem uma sigla que fala que o CEO é Culture Executive Officer. Né? É o executivo da cultura, e que é indelegável para a gente. Né? De pessoas como um todo. Então, eu queria deixar esse recado aqui, Gui, que bom. Vamos provocar a nossa agenda, porque se a gente quer construir negócios super escaláveis, inovadores, mega rentáveis, tem que ter um time mega forte. E tô aqui à disposição, se alguém precisar de ajuda, tô aqui. Escala é resultado de culturas e times fortes, né? Não tem como ter isso só com tecnologia. Tem que ter gente também para fazer a tecnologia rodar. Né? Tem que ter gente para fazer os processos funcionarem. Quem faz os processos é gente. Então, quando eu estou com as pessoas erradas, o negócio não anda. Exatamente. Então, para você que está aqui até o final, ainda não seguiu a gente, clica no botãozinho aqui de se inscrever, deixa teu comentário, né? Fala o que você está sentindo, fala o que você aprendeu dentro desse podcast. Eu aprendi diversas coisas aqui, sou muito grato pelo momento que a gente está aqui hoje. Esse é o episódio número 12 do podcast Culturas e Times Fortes, um podcast de oferecimento da empresa com propósito. E eu quero me despedir hoje da Mari e eu vejo você aí no próximo episódio. Até mais.